Muito bom dia para todas e para todos. Gratidão pela vossa presença. Gratidão à direção da casa pela oportunidade que nos traz aqui, mais uma vez, ao Centro Espírita Allan Kardec, o qual estimamos muito, o qual muito respeitamos. Irmãs queridas, irmãos queridos, hoje a nossa proposta é fazer uma reflexão em torno da parábola dos dois fundamentos. Fundamentos, como todos nós sabemos, remete aos alicerces. Toda casa, para ser bem construída, bem estruturada, ela precisa de um bom fundamento, um bom estudo do terreno, porque se há um fundamento ruim, depois de um certo tempo a gente começa a ver rachaduras na parede, rachaduras no piso, a gente começa a ver janela entortando, saindo do nível, porta saindo do nível. O fundamento é extremamente importante. Por exemplo, no Japão, quando a gente vai fazer o fundamento de uma casa, é muito diferente daqui no Brasil, não é? No Japão é necessário você abrir um buraco de 1 metro de diâmetro, 100 metros de fundura, jogar material lá dentro e aí fazer estrutura por causa dos terremotos e tantas coisas, né? Então o fundamento está na base de tudo. Existe fundamento nos esportes, né? O futebol tem os seus fundamentos, o basquete tem os seus fundamentos, a religião tem os seus fundamentos. E quando uma pessoa abusa do fanatismo, a gente diz que ela é uma fundamentalista, abusa dos fundamentos. Muito bem, a parábola dos dois fundamentos é uma parábola que Jesus contou para encerrar um dos seus 5 grandes discursos no Evangelho de Mateus. O evangelista Mateus, como a maioria sabe, ele tem uma preocupação quase neurótica em fazer uma analogia entre o seu texto e o Antigo Testamento. Porque o texto do Evangelho de Mateus, ele foi escrito para judeus convertidos ao cristianismo. Então, o autor desse texto, ele tem uma preocupação quase neurótica de associar a mensagem de Jesus com a mensagem do Antigo Testamento. Então, ele possui 5 grandes discursos. O Sermão do Monte, não é? Depois o Sermão de Envio dos Discípulos, capítulo 10, o Sermão das Parábolas, no capítulo 13, o Sermão ou Discurso para a Comunidade, no capítulo 18, e, por fim, o Sermão Profético, no capítulo 24, também chamado de Pequeno Apocalipse, quando Jesus já está em Jerusalém e prestes a deixar sua vida física na terra. Então, essa preocupação do autor do Evangelho de Mateus em fazer 5 sermões ou 5 blocos de discursos é uma analogia aos 5 livros de Moisés, o Pentateuco, lá do Antigo Testamento. E o primeiro discurso de Jesus, que é o chamado Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, um dos mais conhecidos, o mestre encerra esse discurso com essa parábola dos dois fundamentos. Ela é extremamente curta, de apenas 4 versículos. Mas a gente vai dar uma contextualizada antes, essa é a nossa proposta, né? Ver por que Jesus contou essa parábola, a questão cultural envolvendo aquela época, e depois nós vamos fazer o comentário doutrinário e passar a adaptação da parábola para os nossos dias, que esse é o interessante, né? Tirar Jesus da estante e trazer ele para o nosso coração. Muito bem. O recurso das parábolas sempre foi um recurso muito usado em Israel. Já no Antigo Testamento, nós vamos ver várias narrativas em forma de parábola. Estima-se que o povo tinha uma dificuldade muito grande de entender a lei de Israel, e por essa razão surgiu o recurso da parábola. A parábola tem essa facilidade de envolver o ouvinte. Qual de nós resiste quando alguém olha para a gente e diz assim, era uma vez, pronto. A gente já se desarma e fica aberto ao aprendizado. O objetivo da parábola, em essência, é olhar para mim e para você e dizer assim, pare de ser teimoso e comece a colocar isso aqui em prática. É só isso que a parábola quer fazer. E no Antigo Testamento nós temos bons registros de parábolas. Temos, por exemplo, aquela no livro de Juízes, que é chamada de o apólogo de Jotão. Jotão era o filho do rei Gideão, que tinha também um filho bastardo chamado Abimeleque. Nomes complicados, né? Mas nós já vamos encerrar. Abimeleque, para resumir, ele quis assumir o trono, não é? Quis herdar
o reino, mas ele era um filho bastardo. Então ele organizou um grupo de pessoas para assassinar Jotão, o filho legítimo. E Jotão, tendo conhecimento disso, o registro está lá no livro de Juízes, né? Ele reúne as pessoas no monte elevado e conta uma parábola. Então ele diz assim: olha, era uma vez, num determinado período, em que as árvores resolveram eleger para si um rei. Então elas foram até a oliveira e disseram para a oliveira: reina sobre nós. Mas a oliveira respondeu assim: eu deixaria o meu óleo, que agrada tanto a Deus e aos homens, para pairar sobre vocês? Melhor não. Então buscaram a figueira, e a figueira respondeu: deixaria eu o sabor do meu fruto, que agrada tanto a Deus e aos seres humanos, para pairar sobre vós? Não, não vou. Então foram até a videira e pediram: venha reinar sobre nós. E a videira respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada tanto a Deus e aos seres humanos, para pairar sobre vós? Lamento, mas não posso. Não tendo mais como recorrer, as árvores foram até o espinheiro. E ele não se fez de rogado. Disse: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e abrigai-vos sobre a minha sombra. Então a parábola é uma clara referência àqueles que, não tendo os qualificativos para assumir um cargo, o almejam por pura vaidade. E o povo entendeu esse apólogo de Jotão. Então era um recurso muito usado naquele tempo, mas com Jesus elas ganham um colorido impressionante. Elas não são só em número muito maior, mas também em termos de qualidade do ensino. Porque nós vamos ver que a preocupação do mestre é tão grande em ensinar através de parábolas, que nós nunca vamos encontrar mais de 2 pessoas ou 2 grupos numa mesma cena. A gente não vê o filho pródigo interagindo com o pai, e ao mesmo tempo o pai interagindo com o filho mais velho. Não vê. Primeiro o pai interage com o pródigo, e depois ele interage com aquele filho mais velho que não queria entrar na festa. Na parábola do rico e de Lázaro, Abraão não interage com o rico e com Lázaro ao mesmo tempo. A preocupação de Jesus é quase neurótica em fazer-se entendido. Então ele sempre coloca no máximo 2 pessoas ou 2 grupos numa cena. E as parábolas do mestre são simétricas, extremamente concisas, não informam mais do que o necessário. Tamanha a preocupação de Jesus de fazer-se compreendido. Então, para fazermos um olhar sobre essa parábola, nós precisamos primeiro recordar uma instrução que está lá na Revista Espírita, também chamada Jornal de Estudos Psicológicos, criado e mantido por Kardec, de janeiro de 1858 até sua desencarnação. Na Revista Espírita de outubro de 1862, existe uma mensagem chamada assim: Estilo das Boas Comunicações. Esta, aliás, era uma grande preocupação do codificador. As comunicações que vinham do plano espiritual para cá. Kardec tinha um critério muito sério sobre a publicação desse conteúdo. Algo que hoje fala muito a nossa preocupação no meio espírita. Porque de cerca de 30 mensagens, por exemplo, que chegavam à escrivaninha do Sr. Allan Kardec, mas mensagens de grande conteúdo, de médiuns respeitados e renomados pela sua idoneidade. De 30 mensagens que chegavam, idôneas, Kardec selecionava apenas 3, que ele considerava dignas de publicação. Das 30 idôneas. E dessas 3, ele publicava só uma. Esse era o critério do codificador. 10% do que chega e 1/3 publicava. Esta é a base do procedimento do codificador. E nessa instrução, estilo das boas comunicações, nós vemos o irmão espiritual dizer que um ensino ele é realmente superior quando ele reúne algumas características. Primeira, o ensino é claro. Segundo, ele é conciso. Terceiro, ele é compreensível. E quarto, ele dispensa esforço de imaginação. Então o ensino ele é elevado, ele vem de uma boa fonte, de uma fonte superior, quando ele é claro,
É direto, a gente entende, é conciso, não faz rodeios, vai direto ao assunto, não é? É compreensível, qualquer pessoa que lê ou ouve entende, e não exige ginástica cerebral para entender. Mas existe ainda uma quinta característica, segundo esse instrutor espiritual. Essa característica é: um ensino é elevado quando ele consegue dizer muito com poucas palavras. Essa, aliás, é a característica dos espíritos superiores e a gente morre de inveja deles. Porque a gente faz uma roda, uma volta enorme para dizer pouca coisa. Precisamos usar muitas palavras, muitas páginas, mas os espíritos superiores não. Os elevados conseguem dizer muito com pouco. Suas grandes ideias são apresentadas de forma simples, são diretas, objetivas e concisas. Haja vista, por exemplo, para citarmos um exemplo, né? Um texto de William Shakespeare, famoso escritor inglês, considerado um dos melhores escritores da língua inglesa. Shakespeare, em uma de suas obras, diz assim: o cansaço ronca em cima de uma pedra, mas a preguiça acha duro o melhor travesseiro. Olha que poder de síntese. O cansaço ronca em cima de uma pedra, mas a preguiça acha duro o melhor travesseiro. Isto é, geralmente aquelas pessoas que trabalham de sol a sol, que estão sempre ocupadas em produzir, em promover, em fazer, em realizar, em concretizar, que se preocupam com o outro, quase não têm tempo para reclamar. Geralmente aqueles que acham muito tempo para reclamar, não é? São aqueles que estão vivendo a ociosidade, que não estão produtivos, que não estão engajados. Mas para não ficarmos só nos autores internacionais, vamos fazer uma homenagem a um brasileiro, fora do meio espírita, extraordinário escritor, que é Machado de Assis. No livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele diz assim: uma das maiores alegrias da terra são as botas apertadas, porque elas nos fazem pensar na alegria de descalçá-las. Olha que frase! Quanto ensinamento numa frase simples! Quantos de nós, nesse momento, não estamos atravessando uma bota apertada? Seja na nossa saúde, no nosso trabalho, na convivência familiar. Não é confortante pensar que daqui a pouco a gente vai entender a causa disso e vamos tirar essa bota? Quanto ensinamento, quantos de nós não estamos atravessando esse período? Mas de todos os autores encarnados que passaram na Terra, nenhum se comparou a Jesus nessa capacidade de ser claro, conciso, compreensível e não exigir esforço de imaginação. E a quinta característica, conseguir ensinar muito com pouco. Basta que nós lancemos um olhar sobre esse Sermão do Monte, esse primeiro sermão de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, para vermos a capacidade de síntese que esse espírito elevado conseguiu trazer à humanidade, o roteiro da evolução espiritual que está ali no Sermão do Monte. A começar pelas bem-aventuranças, onde em 8 pontos Jesus coloca a trajetória do espírito no seu processo evolutivo. A começar pelo bem-aventurados os humildes, em seguida os aflitos, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que sofrem os pacificadores e os que sofrem perseguição por amor ao reino dos céus. Está aí o processo da evolução do espírito imortal e também uma radiografia de Jesus, porque ele é o humilde, primeira bem-aventurança, que podendo nascer em Roma ou Atenas, cidades proeminentes à época, Jesus escolhe nascer num vilarejo apagado, numa Palestina ocupada, nas palhas de uma manjedoura humilde. Ele é o aflito, segundo a bem-aventurança, porque desde cedo precisa fugir da sanha dos seus perseguidores. Ele é o manso, que aguarda tranquilamente João Batista cumprir o seu ministério, para só depois assumir a sua tarefa. Ele é o que tem fome e sede de justiça, quarta bem-aventurança. E com essa fome e essa sede, ele sai pregando, confortando, ensinando, instruindo. Ele é a quinta bem-aventurança, o misericordioso, onde passa, Jesus cura, alivia, socorre, anima, levanta, consola, apoia.
Ele é a sexta bem-aventurança, o puro de coração, que termina uma encarnação absolutamente sem um débito adquirido, que para nós nos mata de inveja outra vez, porque a gente às vezes adquire vários débitos num dia só, né? E Jesus, numa encarnação inteira, não assume um débito na terra, pelo contrário. Ele é o pacificador, sétima bem-aventurança, que prestes a desencarnar quando Pedro tem o ímpeto de desferir um golpe contra o soldado que vem prender Jesus, o mestre fala: meu amigo, embainha a tua espada, que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não vá perder uma orelha, Pedro. Guarda essa espada. Não quero débitos na terra, não. E a última bem-aventurança, bem-aventurados os perseguidos por amor ao reino dos céus. Como é que Jesus desencarna? Perseguido. Então ela é um resumo da trajetória do mestre e um modelo a ser seguido. Mas na sequência, como se não bastasse essas 8 bem-aventuranças, Jesus vai dizer que nós somos o sal da terra, a luz do mundo e uma cidade sobre o monte. Uma clara referência de que tudo que nós fazemos hoje as pessoas estão observando. Quem é que não vê uma cidade sobre o monte? Nenhum de nós mais pode se esconder. Tudo que nós fazemos, as pessoas estão observando. E embora não sejamos modelo para ninguém, as pessoas se espelham na nossa atitude. Porque nós carregamos agora um sobrenome. Não é mais o sobrenome de batismo, é a Gleides do Allan Kardec. É fulano de tal centro. Carregamos o sobrenome da casa espírita onde trabalhamos. E sem sermos modelo, acabamos servindo para as pessoas que nos olham. E como se não bastasse essa preocupação de Jesus, ele começa a entrar nos temas que eram muito caros aos judeus da época, que era a esmola, a oração e o jejum, os 3 deveres do religioso hebreu. E ele fala, nos 3 é necessário fazer isso em segredo. Quando for dar a esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. Quando for orar, não faça isso nas esquinas, como os hipócritas gostam de fazer. Vá até o seu quarto, entre em segredo no seu quarto, e ali em segredo o Pai te ouvirá. E o jejum, que era a última prática do religioso hebreu, quando você for fazer jejum, lava a tua cabeça, unge a tua cabeça, lava teu rosto, coloca uma roupa bonita e sai feliz. Não com o cabelo despenteado, com aquela cara de sofrimento, para que todos saibam que você está com o estômago nas costas. Não mostre, porque o importante é você e Deus, só isso. Quase fechando o seu sermão, Jesus vai falando sobre as 3 grandes preocupações do ser humano: o que comer, o que beber e o que vestir. São as pessoas sem fé que se ocupam dessas coisas de Jesus, não vocês. Olhem os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua grandeza, jamais se vestiu como um deles. Olhai as aves do céu, que não guardam e não semeiam, e, no entanto, o Pai não deixa de alimentá-las. Ó homens de pouca fé! E vai fechando. Começa a usar o exemplo da porta estreita, da porta larga, da árvore que produz frutos. Fala o tempo todo da necessidade de evitarmos a hipocrisia, na imagem que ficou indelevelmente gravada do cisco e da trave no olho. Por que olhas o cisco no olho do teu irmão e não enxergas a trave no teu? O tempo todo a preocupação de Jesus no Sermão do Monte é nos falar da nossa conexão com o Pai, evitando a hipocrisia, a teatralidade. E quando está encerrando o sermão, ele fecha com essa parábola, que agora sim vamos entrar nela, a parábola dos 2 fundamentos. Em 4 versículos, do 24 ao 27, Jesus diz assim: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as observa. Quais palavras? Essa que ele acabou de dizer, o Sermão do Monte. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as observa, será semelhante ao homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Primeiro fundamento. Vieram as chuvas, sopraram os ventos, desceram as enxurradas e bateram forte contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Agora Jesus é simétrico, ele inverte. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as observa, será semelhante ao homem imprudente,
que edificou ou construiu sua casa sobre a areia. Repete a mesma palavra. Veio a chuva, sopraram os ventos, desceram as enxurradas e bateram forte contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Essa é a parábola. Quais são os aspectos textuais dessa parábola que nos chamam a atenção? O primeiro, o mais importante, é esse modelo de contrastes que Jesus adorava usar. O tempo todo o mestre emprega esse modelo de contrastes, o claro, o escuro, o grande e o pequeno. Quando ele fala da porta estreita, da porta larga, da mão esquerda, da mão direita, do servo fiel, do servo infiel. Agora ele usa a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. Por quê? Porque esse modelo de contraste facilita para o leitor ou para o ouvinte escolher. Então aqui na casa sobre a rocha eu tenho segurança, aqui na casa sobre a areia é só perigo. Fica fácil de escolher. Esse modelo de contraste é muito empregado por Jesus no Evangelho. A segunda coisa que nos chama a atenção, e isso é um aspecto que só quem ouviu Jesus naquele tempo tinha condições de perceber, e isso é uma coisa que nós precisamos prestar atenção, porque no livro dos Espíritos, os Espíritos superiores disseram a Kardec que Jesus ensinava segundo o tempo e os lugares em que viveu. E muitas vezes a gente não observa isso. E para entender certas passagens do Evangelho, é importante nós atrasarmos nosso relógio em 2000 anos e voltarmos à vida da Palestina daquele tempo. Entender um pouco do aspecto cultural para assimilar melhor os ensinamentos. Por que estamos dizendo isso? Porque causa estranheza a gente ouvir Jesus dizer assim, desceu a chuva, veio a chuva, sopraram os ventos, desceram as enxurradas. Que enxurradas eram essas? Na Palestina, a precipitação de chuvas, ela ocorre mais ou menos entre outubro e janeiro, ou março, até um pouco até março, com forte precipitação em janeiro. Estudos recentes demonstraram que a quantidade de chuva que cai ali na região de Jerusalém, por exemplo, chega a ser de quase 60 centímetros ano. É uma quantidade bem parecida com certas regiões da Europa. Porém, essa quantidade de água que desce na Europa o faz durante 300 dias do ano. Mas, em Jerusalém, isso cai num período 6 vezes menor, cerca de 50 dias. E quando desciam essas chuvas torrenciais, uma região montanhosa, lavava as montanhas e aquilo descia como um verdadeiro tsunami. Quando as casas construídas sobre areia ou mal alicerçadas, fundamentadas, eram atingidas por essas enxurradas, o estrago era iminente. Destruía mesmo, não sobrava nada. Quando o mestre contou isso, as pessoas que ouviram falaram, é mesmo, a gente sabe disso já. A gente já viu. Percebe a importância de compreendermos o aspecto cultural? Mas existe uma terceira conotação aí também importante e também relativa à época. A palavra que eles usavam para designar a lei em Israel, também conhecida por Torá, era rocha. Só que areia em hebraico pronuncia-se shol, significa profano também, porque muitas palavras em Israel têm 2 significados, mais ou menos como aqui no Brasil, A gente usa a palavra manga para falar da fruta, a manga da camisa, a manga do verbo zombar, mangar, estou mangando de você, não é assim? Existem palavras que têm duplo significado. A palavra shol em hebraico, que significa areia, também significa profano ou mundano. Então era como se Jesus, olhando para as pessoas, dissesse assim, você prefere edificar sua vida sobre a Torá ou sobre as coisas profanas? Você prefere apoiar os seus pés sobre o ensino da lei ou sobre as coisas que o mundo oferece? Você é quem sabe. Já deu para ver qual escolha é mais garantida, Já deu para ver qual proporciona mais estabilidade. Bem, se nós fôssemos encerrar agora a nossa conversa, já seria suficiente essa instrução. Qual é o objetivo central da mensagem de Jesus nessa parábola? É um só. Demonstrar, pela força do modelo de contraste, que é muito melhor optar pela casa edificada sobre a rocha. Esse é o ponto. Aqui existe segurança, na vivência dos ensinos, na oração,
no trabalho no bem, na elevação dos sentimentos, na disciplina, na responsabilidade. Aqui é estabilidade. Ali, buscando as coisas mundanas, é imprevisível a consequência. Esse é o objetivo central dessa instrução de Jesus. Mas existe um objetivo secundário. E como ainda nos sobram alguns minutos, nós vamos explorar esse objetivo secundário. Você reparou que na parábola dos 2 fundamentos, as 2 casas sofrem o impacto da tempestade, da enxurrada e dos ventos? Jesus é enfático, bateu com força nas 2 casas. O que é que isso está dizendo para mim e para você? Agora tentando adaptar a parábola para a nossa realidade. O que é que isso está dizendo? Que não é o fato de eu estar numa religião, de eu tornar-me espírita, protestante, católico, budista, o que seja. Não é o fato de eu estar numa religião que eu estou protegidinho e nada mais vai acontecer comigo. Não é o fato de eu estar frequentando o Centro Espírita Allan Kardec, ou qualquer outra casa espírita, ou qualquer outra casa de oração, que os problemas não vão visitar a minha vida. Eu não sou um indivíduo protegido especialmente porque agora eu resolvi mudar de comportamento. As leis divinas não fogem do seu compromisso de ajustar o espírito em necessidade de equilíbrio e de aprimoramento. Não é por causa da religião que eu abracei que não vou ter mais problemas, que não vou enfrentar a desencarnação de um ente querido, que não vou enfrentar a perda de um emprego, que não vou enfrentar o diagnóstico de uma doença. Como diz o Espírito Cornélio Pires, há muito bem que se torna mal e há muito mal que se torna bem. Quem sabe o mal que está me visitando hoje não é o bem que eu estou necessitando. Então esse segundo objetivo, esse objetivo secundário está dizendo para mim e para você, como é que você vai enfrentar as tempestades quando elas chegarem? Em que você vai se apoiar? Porque elas vão chegar. Elas vão nos visitar. Eu vou me apoiar na minha família. É um ótimo apoio, realmente. Outros vão dizer, eu vou me apoiar nos meus amigos. Um ótimo apoio. Mas será que a família e os amigos estarão sempre disponíveis? Será que os amigos estarão sempre prontos a ser esse ombro amigo? Diz o Espírito Joana de Ângeles que é melhor nós nos apoiarmos na nossa autoevangelização. Aí sim, o fundamento é rochoso. E é triste nós olharmos, meus amigos, que infelizmente, desde catatauzinhos, nós não somos instruídos a aguentar as tempestades. Infelizmente, nós somos orientados por uma educação que nos faz buscar o que é melhor, o que dá conforto, o que dá prazer, o que é gostoso. E quando a tempestade chega, nós somos mais ou menos, como dizia o professor médico Isamitiba, somos como parafusos de geleia. O primeiro apertão a gente derrete. Então diz Joana de Ângeles, numa proposta extraordinária, que está no livro Vida, Desafios e Soluções. Uma obra já de muitos anos, publicada pela psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Diz Joana de Ângeles que nós devemos buscar edificar sobre a rocha através da estabilidade do nosso comportamento. E como é que eu adquiro estabilidade de comportamento? Joana de Ângeles faz uma proposta. Comece por separar o que na sua vida são objetivos maiores e o que são objetivos menores. E você vai perceber que os objetivos maiores da sua vida são aqueles relacionados à sua vida psíquica, à sua vida mental, aos seus sentimentos, à forma como você recebe as coisas que a vida traz para você. E a vida não nos dá nada, ela só nos devolve aquilo que nós damos para ela. Quando isso volta, como é que a gente recebe? Como é que a gente recebe? Então, Joana de Ângeles vai dizer que nós temos um comportamento saudável dependendo da maneira como nós recebemos essas coisas, como nós gerenciamos a forma como as coisas chegam para nós, como eu me relaciono com o outro, como eu me relaciono com o mal quando ele chega. Isso é um comportamento saudável, mas é lógico que esse comportamento saudável vai depender em grande parte da minha compreensão do que é a vida. Porque se eu não entender o sentido da vida, fica muito difícil ter esse comportamento saudável. Se eu não compreender quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou,
Qual é a finalidade da vida na terra, a razão da dor, o porquê do sofrimento? Se eu não tiver uma compreensão mais dilatada de que eu sou um espírito imortal, viajante da eternidade, herdeiro dos astros siderais, se eu não tiver essa compreensão de que eu sou um filho de Deus, criado para a luz, para a perfeição, para o bem, para a verdade, e que muitas vezes nessa trajetória eu vou enfrentar tempestades, fica muito difícil adquirir esse comportamento saudável. Mas à medida que eu começo a ter essa compreensão de que sou um espírito imortal, cercado por uma rede de corações que me ama, que se preocupa comigo, tanto entre os encarnados como entre os desencarnados. Essa rede está o tempo todo tentando me impulsionar para a frente, para o melhor. Quando eu começo a compreender isso, diz Joana de Ângeles, a tese é dela, não é nossa, de que nós passamos a obter uma espécie de um senso de compreensão em que nós analisamos as coisas que nos acontecem, tanto boas como más, de forma natural ou neutra. Eu já não me empolgo tanto quando as coisas são boas e nem entro em depressão quando elas são ruins. É uma postura de naturalidade, de neutralidade. O que está acontecendo para mim, que hoje eu posso achar que é bom, amanhã pode não ser. E o que hoje eu acho que não é, amanhã pode ser. A Disney lançou um filme interessante para as crianças, já há alguns anos, chamado Kung Fu Panda. E ali tinha um personagem interessante, uma tartaruga, que era um mestre, orientador. E quando as pessoas chegavam para ele, ou os personagens, os outros bichos, né, e diziam para ele, tem uma boa notícia. Ele falava, não existe boa notícia. Aí o outro chegava, tem uma má notícia. Não existe má notícia. Só existem notícias. Nem boas, nem más. Tudo depende da forma como nós enxergamos a mensagem por trás daquela notícia. Divaldo cita que, numa experiência de um psicólogo feita numa construção civil, esse psicólogo observava como os trabalhadores da construção manejavam os materiais. E havia ali um pedreiro, um servente de pedreiro, carregando um carrinho pesado de entulho que movimentava da construção para uma área onde descartava esse entulho. E ele chegou para esse operário e disse assim, meu amigo, posso perguntar o que é que você está fazendo? E ele disse assim, será que o senhor é cego? Não está vendo que eu estou carregando pedras? E isso é pesado, dá licença. E seguiu o seu caminho. Logo depois veio um outro operário, mais ou menos da mesma compleição física do primeiro, com o mesmo carrinho de materiais, a mesma quantidade de entulhos, seguindo o mesmo caminho e fazendo a mesma função. E o homem perguntou ao funcionário, posso saber o que você está fazendo? Já esperando uma... E ele disse, meu amigo, eu estou ajudando a construir uma catedral. Olha que diferença na visão. O que para um era um encargo pesado, sofrido, para o outro era participar de algo nobre. Porque daqui a alguns meses essa catedral que eu estou ajudando a construir vai acolher criaturas em sofrimento como eu próprio. Que encontrarão aqui a possibilidade de enxergarem à luz do Evangelho de Jesus a consolação, a luz para os seus problemas. Então tudo depende da forma como a gente vê. E Joana de Ângeles, encerrando essa proposta da estabilidade do comportamento, ela diz, se nós associarmos tudo isso às qualidades de uma pessoa de bem, então a gente vai longe, porque aí a nossa casa está fundamentada sobre a rocha. Essa é a proposta. Já o nosso irmão Eliseu Rigonati, que nós gostamos muito também nas suas análises do Evangelho, ele diz que edificar a casa sobre a rocha não é uma coisa assim tão complicada. Basta que nós tenhamos um pouco de boa vontade, porque edificar sobre a rocha nada mais é do que ter o gosto pelo estudo, pela leitura edificante. É ter a palavra equilibrada, a palavra amiga que conforta, que consola. É dedicar-se à oração, à ligação com Deus, principalmente orando pelos outros e não por nós. Que essa é a oração que produz efeito quando nós oramos pelo outro. O Espírito Dias da Cruz, fazendo um parênteses aqui, tem uma mensagem que o Chico psicografou chamada autoflagelação. Ele conta nessa mensagem, muito interessante, que nós somos como uma usina.
todos nós, encarnados, que possuímos dínamos nessa usina. Nós temos um dínamo no tórax, um dínamo aqui na região do abdômen, um dínamo na região do tórax e um dínamo na região do cérebro. Esse dínamo na região do abdômen recebe os recursos exteriores através da alimentação comum. E ali ele produz uma massa, o quilo, que depois vai oferecer elementos ao segundo dínamo, o tórax. A este associa-se os recursos que chegam pela respiração comum do oxigênio. E tudo isso produz material para o último dínamo que está no cérebro, que governa toda essa usina. É uma bênção o funcionamento dessa usina. Agora, diz o Espírito Dias da Cruz, toda vez que nós odiamos alguém, toda vez que nós fazemos um pensamento ruim para alguém, nós destrambelhamos essa usina, e isso vai atingir o ponto mais fraco dela, o dínamo que estiver menos estruturado. E aí que a gente entende porque que a gente tem as enxaquecas, as dores no peito, as dores na região do abdômen e tudo mais. Agora, diz o Espírito Dias da Cruz, o contrário também é verdadeiro. Toda vez que nós oramos por alguém, ou alimentamos um pensamento otimista, desejando o bem de alguém, toda essa usina se ilumina. Toda essa usina se ilumina. Então percebe que é melhor eu orar para o outro, ainda que o outro receba os recursos da oração, eu me iluminei primeiro. Então eu posso ter um vizinho que eu não goste dele. Ele nem sabe que eu não gosto, mas eu já destrambelhei toda a minha usina. Ao passo que eu tenho uma pessoa que está necessitada, que eu sei que está necessitada, eu oro por ela, eu vibro por ela, eu coloco o nome dela no caderno. Ela nem sabe que eu estou fazendo isso por ela, mas eu já estou beneficiado, porque estou equilibrando todos os pontos dessa usina abençoada. Então, para o professor Eliseu Rigonati, não é difícil nós edificarmos sobre a rocha. É a boa leitura, é o bom estudo, é a prática da oração, é a visita a um enfermo, é o trabalho assistencial, é a frequência à casa espírita, são todos recursos abençoados. E já fechando quase o nosso assunto, gostaríamos de lembrar também a orientação de Caibar Schutter, bandeirante do Espiritismo de Matão. Para ele, essa parábola dos dois fundamentos o fez lembrar das duas modalidades, ou dos dois tipos de fé. A fé cega e a fé raciocinada. Olha os dois fundamentos aí. A fé cega é o fundamento da areia, a fé raciocinada é o fundamento da rocha. Que também Joana de Ângeles aborda num outro livro, muito bom, chamado Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, já de muitos anos lançado, onde ela fala dessa fé natural e da fé adquirida. Tem a fé natural, que é essa fé espontânea, que surge espontânea, que não questiona, e tem a fé adquirida. O que é a fé adquirida? A fé adquirida é aquela que se baseia na experiência dos fatos e se robustece com os resultados. Por isso que Jesus tinha tanta fé. Essa fé adquirida, ela não se atira em fanatismo ou empreendimentos inúteis. Ela conhece os seus limites. Jesus tinha essa fé adquirida pela sua experiência evolutiva. Quando ele desce do monte Tabor, após a cena da transfiguração, de imediato vem um pai desesperado com um filho lunático. E diz assim para Jesus: Mestre, os teus discípulos não conseguiram curá-lo. E o mestre só se aproxima do jovem e com a sua luz envolve todo aquele caso. E Jesus conseguia ver a vida das pessoas como um livro aberto, né? Ele envolveu aquele moço e já envolveu o espírito que o perturbava. E já enxergou toda a história pretérita, onde começou quem deu o primeiro tapa, quem fez a primeira agressão. Porque obsessor e obsidiado, nos termos que são usados, quase sempre, depois de um longo processo de perturbação espiritual, a gente já não sabe mais quem é o que bate e quem é o que recebe. São parceiros de infortúnio. E a gente tem uma dificuldade terrível nas reuniões mediúnicas, porque a gente não sabe a história do passado. A gente precisa dialogar com esse irmão várias reuniões, tentar fazer ele retornar ao passado, tentar encontrar o ponto onde isso começou. E isso não é fácil.
Precisamos de um extremo respaldo da casa. Precisa ser uma casa espírita muito séria, muito protegida, com um trabalho muito sério, para realizar um trabalho mediúnico dessa natureza. Mas Jesus, em 5 minutos, olhou toda a história do passado, onde surgiu, e ofereceu àquele espírito perseguidor um momento diferente. Como se dissesse: meu irmão, quanto mais você cobra essa dívida, mais você afunda. Eu te dou a chance de mudar toda a sua história, vem comigo. E ante a luz de Jesus, aquele espírito não resistiu. Imediatamente o jovem ficou curado. Os apóstolos, diante daquele momento de júbilo, ficaram estupefatos e olharam para o mestre e disseram: mestre, como isso é possível? Nós não conseguimos. Meus irmãos, é porque vos faltou fé. O problema é essa fé adquirida, baseada na certeza dos fatos que Jesus possuía com muita solidez. Mas para encerrarmos a nossa conversa, meus amigos, não podemos deixar de mencionar a interpretação de Kardec dessa parábola dos 2 fundamentos. Ela está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma interpretação também de um parágrafo em que Kardec diz assim, com a licença dos senhores: as palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Elas não são apenas o salvo-conduto à vida celeste, mas também a garantia de paz, de tranquilidade e de estabilidade, olha a estabilidade, nas coisas da vida terrestre. É por isso que todas as instituições humanas, sejam elas políticas, sociais ou religiosas, que se apoiarem em suas palavras, serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens irão conservá-las, porque encontrarão nelas a sua felicidade. Mas, agora vem o contraponto, as instituições que as violarem serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso irão arrebatá-las. Então cabe a mim, cabe a você, cabe a cada um de nós fazer a escolha. Esta é a força do modelo de contraste usado por Jesus, que Kardec repete aqui nessa instrução. Nós temos que escolher onde é que eu quero firmar os meus pés. Não que o espírita precise ser alguém diferente ou especial, viu? O espírita é um cidadão comum no mundo. O que o distingue são seus atos de generosidade. O que o distingue é que ele é tolerante, sem ser conivente. Tolerante. O que o distingue, ele é alguém sempre preocupado em amar, trabalhar, servir, perdoar, esperar. Isso é o que distingue o espírita cristão. Aquele que está firmando seus pés sobre a rocha. E ao falarmos sobre casa fundada sobre rocha, não dá para a gente deixar de pensar na solidez da nossa casa de oração. O que é que eu estou fazendo dentro da minha capacidade, dentro da casa de oração, para mantê-la uma casa sólida, edificada sobre a rocha? Como é que eu consigo manter uma casa como essa, 81 anos de pé? Diz Emmanuel, numa mensagem de Chico Xavier, que o centro espírita, por mais humilde que seja, ele sempre é um santuário de renovação espiritual rumo à vida superior. Essa frase parece ingênua, mas ela tem muita informação. Porque a casa espírita não é construída com tijolos, meus amigos. A casa espírita não é construída com ferros, com argamassa, com cimento. A casa espírita é um aglomerado de mentes. É um aglomerado de sentimentos, é um aglomerado de vibrações. Porque a coisa mais fácil que tem é você abrir um centro espírita. Você pega uma pessoa, um amigo, redige um estatuto, imprime o estatuto, vai até o cartório e registra, está aberto o centro espírita. Centro espírita não sei o quê. Pronto, abriu. Não tem problema algum. Agora, e o lastro espiritual? E o amparo da espiritualidade?
Porque o centro espírita não começa na terra, ele começa no plano espiritual. Ele continua aqui, pelos encarnados que vêm com a missão de prosseguir esse processo. E é necessário que, ao prosseguir esse processo, não se desvinculem da harmonia e sincronismo com os planos da espiritualidade. Porque se a gente começar a colocar enxertos, modismos aqui, e desviarmos do projeto original, nós estamos maculando essa água pura. Nós estamos toldando essa água. E como o centro espírita precisa se preservar disso? Como é importante nós garantirmos a pureza da vivência da doutrina com Kardec e Jesus aqui dentro. Então não é à toa, meus amigos, que o mestre foi chamado pelos seus adversários de a pedra rejeitada. Curioso isso daí. Mais tarde, a cristandade vai reconhecer Jesus como a pedra angular, aquela que sustenta todo o edifício da fé na tradição do cristianismo. E depois, um pouco depois, Jesus vai ser chamado de a rocha dos séculos. Olha que referência. É sobre essa rocha, meus amigos, que nós precisamos edificar os nossos pés. É nela que nós encontramos estabilidade. Ali existe segurança. Ali existe estabilidade. O espírito Euríclides Formiga, numa psicografia interessante no livro Dor e Luz, publicado pelo ID, fez uma trovinha muito bonita em que ele diz assim: ser espírita, meu amigo, é andar sob a cruz, um passo adiante de si, um passo atrás de Jesus. Essa é a proposta. Um passo adiante de nós, um passo atrás do Mestre. A estabilidade está ali, a escolha é nossa. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde e nos conserve em sua paz, sempre motivados a segui-lo na nossa abençoada trajetória de aperfeiçoamento espiritual. Muito obrigado a todos, uma abençoada manhã, um abençoado domingo. Muito obrigado.